Bora. Meu corpo, Ó, minha alegria. vamos escutar um pouquinho, vai. Merece. Já tanquei meu sangue quando vivia. Vou dedicar essa dedicatória ao Minha nosso voz que amigo Edson resta Santiago, que brilhantemente olha a canta essa areia que música aí. salta. Gota Com d'água do certeza. Olha a gota que Gota d'água do falta. Chico Buarque de Holanda. E a dica literária é uma tragédia carioca. Assassinou os dois filhos e se matou. Gota d'água. Chico Buarque de Holanda e Paulo Pontes. Ele é um pote Festa de 75. de mágoa. Festa maravilhosa, um clássico da dramaturgia brasileira. Aqui nós vamos pelas beiradas, vamos tocando. Vocês estão vendo o lado Chico Buarque de dramaturgo, né? Já falamos, tem Roda Viva, falamos de Funeral de um Lavrador, uma ou duas passadas aqui, e agora que está em parceria com o Paulo Pontes, ele faz Gota d'Água. Gota d'Água é uma adaptação da comédia Medeia, comédia grega de Eurípides. É uma tragédia, é a Joana, uma mulher mais velha. Eles trazem para o ambiente do Rio de Janeiro, ali, a Vila Meio-Dia. É uma mulher mais velha que namora com o Jazão, e o Jazão é um cara mais novo, malandro, vive às custas dela, tal, mas depois ele troca a Joana pela filha do dono do pedaço ali, que é o Creonte, pela filha do Creonte, que na peça é a Beth Mendes que faz. A Bibi Ferreira faz a Joana, o Oswaldo Loureiro faz o Jazão. Não, o Jazão é o Roberto Bonfim que faz. Uma trilha sonora fantástica, que tem Gota d'Água, que tem Basta um Dia. Para mim, basta um dia, não mais que um dia. Um meio-dia. A peça é toda... aqui, o livro o livro é a peça. Acho que não vai dar para ver. São os atos, são 2 atos, as falas dos personagens. É uma delícia de ler. Ele é Põe a rimado. tela de novo aí. Agora acho que dá para ver. São os diálogos mesmo, né? São os diálogos, sabe? Os personagens e tal. Aqui são os diálogos. Eles vêm... os diálogos são rimados e vai... Aí você vai lendo, de repente entra uma música da trilha sonora que você conhece já por conhecer as músicas e tal. É espetacular. Gota d'Água está aqui, ó, em homenagem ao Santiago, a dica literária de hoje. Para a gente passar para um cara que nós vamos falar de um... O Dudu falou hoje do time do Botafogo, aquele time que a gente pegou. A gente pegou bem pouquinho desse cara jogando, mas chegou a pegar, que ele pegou o final do Botafogo dos anos 60 no Botafogo, é o Afonsinho. Vamos falar do Afonsinho. Afonsinho é paulista de Marília, do interior de São Paulo. Na verdade, ele nasceu em São Paulo, mas os pais já moravam em Marília, e ele, criado em Marília, depois ele foi para Jaú, começou a jogar com 15 anos no 15 de Jaú. Com 16 anos, ele foi cobiçado ali por alguns times, e ele deu preferência ao Botafogo, porque ele queria ir para o Rio de Janeiro, ele tinha uma coisa com o carnaval, que ele achava aquilo muito lindo e tal. E ele vai para o Rio de Janeiro, vai para o Botafogo, e no Botafogo ele começa... O Afonsinho, você vê o futebol da época, como é que era? O Afonsinho, ele estudava durante o dia e jogava futebol à noite. Os jogos eram quarta à noite ou domingo. Ele é médico, né? O Afonsinho é vivo, ele é médico, e ele, então, nessa época, estudante de medicina. Ele jogava no Botafogo, estudante de medicina. Ganhou o Rio-São Paulo de 67. Ao contrário do que o Dudu disse, o Botafogo foi campeão brasileiro de 68, só que chamava Copa do Brasil, mas com os títulos unificados, o Botafogo foi campeão com Afonsinho, campeão brasileiro de 68. E bicampeão daquele time lá antigo, tinha o Caju, o Carlos Roberto e tal. O Afonsinho
pertenceu a esse time do Botafogo. O Afonsinho era estudante de medicina e fazia parte do movimento estudantil. O Afonsinho era um cara que falava muito bem, era um cara de esquerda, era um cara que achava que o jogador de futebol deveria reconhecer o seu valor, que deveria se sindicalizar. Então, ele tinha esse perfil dentro do futebol e nas suas declarações e tudo. Isso aí gerou um desconforto e tal. E o Afonsinho, aí que vem uma passagem, tem grandes passagens do Afonsinho, mas uma grande passagem da história que deixou o Afonsinho marcado até hoje é que ele foi, em 70, a diretoria com o Zagallo, que era o treinador, antes de 70, que era o treinador do Botafogo, eles começaram a implicar com a postura do Afonsinho. O Afonsinho, enfim, o Afonsinho não estava muito de acordo com as questões ali, porque naquela época, no final, na época do regime militar, tinha braço do Exército em tudo quanto é lugar. Na CBD tinha, a Copa de 70 tinha o Cláudio Coutinho, era capitão do Exército, e a Edmildo Chirol, e muita gente militar ali que permeava o futebol. E o Zagallo, que o Dudu brilhantemente falou que o Zagallo era um puxa-saco de patrão. Ele sempre tal. Então, eles começaram a implicar com o Afonsinho. O Afonsinho foi, de sacanagem, o Afonsinho foi emprestado para o Olaria, em 70. Aí o Afonsinho vai jogar no Olaria. Olaria treinado pelo Paulinho de Andrade. Paulinho de Andrade treinou no Atlético Mineiro, acho que jogou no Vasco. Paulinho de Andrade foi um treinador até de destaque, até um certo destaque teve o Paulinho de Andrade. Aí ele retorna para o Botafogo. A hora que ele retorna para o Botafogo, ele está mais barbudo e mais cabeludo ainda. Aí o Zagallo falou, aqui você não joga, você vai ter que cortar o cabelo e fazer a barba, porque você está querendo ser o Che Guevara aqui, e você é o Zagallo. Lula! Eu vi a declaração do Zagallo, você está parecendo um cantor de iê-iê-iê. Foi o que o Zagallo... Eu parecia um cantor de iê-iê-iê. O Afonsinho recusou a tirar a barba e o cabelo e tal, e aconteceu que o Afonsinho ficou preso ao Botafogo. O Botafogo não quis, de maldade, não quis negociar. O contrato dele foi suspenso. O Botafogo não quis negociar. Tinha proposta de São Paulo, proposta de outros times. Para sair, o Botafogo, geladeira no Afonsinho. Isso ele ficou 8 meses, mais ou menos, sem jogar futebol. Aí o pai dele, que era um ferroviário, e depois tinha feito direito, o pai dele, tal, com mais outros advogados e tal, por atrás de tentar fazer com que o Afonsinho pudesse jogar futebol. E no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro ele perdeu, mas eles recorreram para o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, alegando que o Afonsinho não poderia ficar sem exercer a profissão. É uma coisa até da justiça comum, mas que levaram como argumento para a justiça desportiva, e o Afonsinho ganhou o passe livre. Então, o Afonsinho é o símbolo da liberdade do jogador de futebol. Ah lá, minha liberdade não vendo, não troco e nem dou. O Afonsinho aqui, ó, cabeludo, barbudo. E o Afonsinho não é um cara de fala agressiva e nem de estereótipo, nem nada. Ele parece até um mineiro falando, uma conversa mora, papapá, o jeitinho de falar e tal, mas era um cara ali com Sócrates, mas era um cara muito firme nos seus posicionamentos, né? O Afonsinho conseguiu o passe livre, que é um marco na legislação esportiva brasileira, tanto que o Pelé foi fazer a Lei Pelé em 98, que conseguiram o passe livre. O futebol brasileiro houve o passe livre, foi em 98. O Afonsinho conseguiu lá em 71. Isso criou jurisprudência. Muitos jogadores se beneficiaram disso, porque essa maldade de time era muito prática. Punha na geladeira e não vendia nem nada. Depois do Afonsinho, começou a haver vitórias no campo esportivo de um jogador aqui ou outro ali. O Afonsinho
ficou como um símbolo de resistência, virou um ídolo de intelectuais e artistas e tal. O Afonso virou um símbolo de resistência, né? Depois que ele saiu do Botafogo, ele passou pelo Vasco, ainda estudante de medicina, aí ele foi para o Santos, jogou em 72, jogou com Pelé, e os contratos dele sempre eram contrato de 1 ano, porque era mais vantajoso você contratar o Afonso, que era muito bom de bola, e era um jogador pronto, você não precisava pagar o passe, você alugava o passe do Afonso e pagava o salário dele. Então ele teve um mercado durante um tempo, embora não contasse com simpatia, nunca foi convocado para a seleção brasileira. Ele era assim, ele era um maldito, né? O Afonso foi politizado, ele era politizado, né? Ele era politizado, exatamente. Era uma época que não se podia. Que não se podia falar as coisas, exatamente, uma época que não se podia falar as coisas que o Afonso falava. Em 73 ele vai para o Flamengo, ser treinado pelo Zagallo. Ele falou que não tinha problema de jogar com o Zagallo, e o Zagallo também falou que não tinha problema, não sei o quê. O Zagallo sempre concordando com o patrão dele, porque o Zagallo sempre foi aquele cara que beijava o Ricardo Teixeira no rosto, beijava o João Avelange no rosto. Ele tem uma história de seleção brasileira, ele é uma figura muito popular, figuraça, mas o Zagallo é um cara comprometido com o status quo, com o poder. Ele sempre foi um puxa-saco, o Zagallo. Sempre foi um puxa-saco. Aí, mas tudo bem. Foi para o Flamengo e jogou lá, não sei, 1 ano e pouco no Flamengo. E depois foram raliando aí ele voltou ao Olaria, aí ele foi treinado pelo Jair Rosa Pinto e voltou a estudar medicina. Então ele ficou um tempo ali, meio parado, estudando, depois voltou, jogou no 15 de Jaú novamente, jogou no 15 de Jaú, depois voltou para o Rio de Janeiro, jogou no Fluminense, jogou no Madureira, depois foi jogar no Fluminense. Ele ficou parado de 78 a 80, ele foi jogar no Fluminense, se não me engano, em 81, 82, para encerrar a carreira aos 34 anos de idade. Foi quando ele encerrou a carreira, né? O Afonsinho. Ele tem as passagens. Ele, de 75, ali, que ele foi terminando o curso de medicina, até eu falei na época da crônica do Caju, o Afonsinho tinha um time, ele montou um time chamado Trem da Alegria, um time de futebol de praia, que até jogadores passados jogavam, eles faziam tipo um Globetrotters e ganhavam dinheiro com aquele negócio de apresentação. Jogou até o Newton Santos, o Garrincha jogou, o Fagner jogou no time do Afonsinho, o Moraes Moreira jogou no time do Afonsinho, Paulinho da Viola jogou. Olha lá, ó. O âncora está demais, hein? O âncora está demais. Aqui está o Afonsinho com o Paulinho da Viola, acho que o Moraes Moreira, lá, o Raimundo aqui, João. Raimundo Fagner. Tem uma melhor aqui, ó. Calma, acho que essa daqui dá para ver melhor. Tá aí. E aqui acho que é o Moraes Moreira, né? Dos Novos Baianos aqui, ó. Exato, Legal. O Fagner da Viola. Não, Paulinho da Viola aí. Paulinho da Viola é do lado dele. Aqui está o Afonsinho, está do lado do Paulinho da Viola. O Fagner aqui, ó. Esse time é o Trem da Alegria, que até hoje existe o Trem da Alegria, e eu estava vendo à tarde sobre o Afonso e tudo, uma comemoração de 76 anos do aniversário dele. Há 2 anos, o pessoal ia reunir para jogar bola lá no Trem da Alegria, porque depois ele encerrou a carreira, o Afonsinho foi ser médico. Ele prestou concurso do INSS, até um colega meu de trabalho. E depois foi trabalhar no Pinel. 30 anos trabalhou no sanatório, no Pinel. Psiquiátrico. Hospital, exatamente, hospital psiquiátrico, com técnicas desportivas. Ele é um psiquiatra, o Afonsinho. Até hoje ele exerce a medicina, depois ele é aposentado do Pinel, mas ele é médico da saúde, ele mora em Paquetá. E vira e mexe, ele é requisitado para dar palestras e tal, e vira e mexe ele está... Enfim, ele é uma figura que
é motivo de reportagens e essa coisa toda. Olha lá, daí o Afonsinho. Vou pedir o âncora para já pra colocar outra, para depois, pode colocar. E o Afonsinho tem uma grande passagem do Afonsinho, é que o Afonsinho ele era amigo do Gilberto Gil. E o Gilberto Gil, até não coloquei o prezado amigo Afonsinho aqui, o meio de campo, porque na introdução da crônica do Caju, eu fiz a introdução com ele que o Afonsinho, o Caju foi casado com a irmã do Afonsinho na década de 60. O Afonsinho foi cunhado do Paulo César Caju. E o Gilberto Gil fez a música Meio de Campo, aquela, prezado amigo Afonsinho, eu continuo aqui mesmo, aperfeiçoando o imperfeito. Aquilo foi uma... A letra da música, ela não é política, mas o gesto de Gilberto Gil foi um gesto político de dar apoio ao Afonsinho. Falou, fica aí que você é um dos nossos. Aguenta o tranco aí que você é um dos nossos. E o Afonsinho, então, tem um filme, um documentário, O Passe Livre, 76. O som não é muito legal, não, mas eu vi ontem à noite. Fiquei vendo o Passe Livre do Afonsinho. E as histórias, tem... Ele é ligado à escola de samba, ele é um carioca. Na verdade, ele tem um espírito carioca, só que ele fala igual um paulista do interior, ele parece um mineiro, papapá. Ele é um cara sereno, o Afonsinho. E foi muso do Gilberto Gil, ídolo de intelectuais, e foi essa figura aí, o cara que tem o símbolo da liberdade. O Afonsinho foi o precursor do passe livre no futebol brasileiro. Um dos malditos, um grande jogador, e mais um craque do Botafogo, que o Botafogo não o coloca em alta estima, mas ele foi, sim, um grande jogador e honrou o nome do Botafogo, porque estamos falando do Botafogo, porque estamos falando do Afonsinho. E a luta dele não foi em vão, né, Eduardo? Como é que é, Boca? E a luta dele não foi em vão, né? A luta dele não foi em vão. Eu anotei aqui, Boca, tem um caso muito depois, não muito depois, mas um tempo depois, do Bosman, um belga, que também conseguiu passe livre na Bélgica, e como a Bélgica já estava com aquela, a Europa já estava com aquela da comunidade europeia, foi aí que se abriu o passe na Europa para que estrangeiros não, que europeus jogassem em países em países que participam da União Europeia como se fossem nascidos, né, tal. Que é o Bósnia. Mas isso aí foi na década de 90. O Afonsinho já tinha aberto esse caminho aí, foi atrás dos... Perfeito, Ancra, ó. Parabéns para você. Pô, show de bola, não deixa não, cara. Eu falo pro João, vou falar do Afonsinho, a música é tal, e a dica é tal, e tá. Pede pro Ancra separar. Não, você vai falando, eu vou procurando aqui. Aí o papo ele vai colocando. Do Almir Pernambuquino, que buscou até o negócio do Mário Prata, né? Muito legal. Parabéns, né? Do Almir, obrigado. Do Almir Pernambuquinho, quando você tava falando do Mário Prata, tava na minha frente, assim. Falei, já tá aqui, ó. Já coloquei porque sem querer. Bom, é isso, né, pessoal? Muito bom, Eduardo. Nossa, que da hora. Sensacional, mais uma vez. Liberdade, abrasada sobre nós. Imperatriz Leopoldinense. É isso, pessoal. Até a semana que vem. Show de bola, poeta. Show de bola. Forte abraço para todo mundo. Parabéns, poeta. Coisa linda é o futebol. Valeu, pessoal. Tchau. Bem-vindo aí, de volta. Valeu, Dudu. Valeu, parabéns. Ufa, foi longo pra caralho.